Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 2 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. A Ministra do Trabalho admite que o Governo ainda tem esperança que a UGT desista de se juntar à greve geral do próximo dia 11 de dezembro. Numa entrevista esta noite à RTP, Rosário Palma Ramalho diz que até às últimas 24 horas antes da greve a esperança mantém-se. Mesmo assim, antevê que a paralisação vai mesmo avançar. Uma greve que, segundo a Ministra, é desadequada e com um grande impacto social. É uma greve que nos parece muito inoportuna, não da parte da CGTP, que desde o primeiro momento que começámos a discutir este anteprojeto disse logo que era isto que faria, mas da parte da UGT, porque a UGT tem sido um parceiro que tem negociado muito com o Governo este projeto, aliás como os outros parceiros, mas nós... portanto, de certa forma, apanhou o Governo de surpresa, porque justamente o ambiente é de grande cordialidade na negociação. Sobre se o Governo está pronto para cedências adicionais antes do protesto, a Ministra considera que não há tempo para isso. Já questionada sobre a presença do Primeiro-Ministro na reunião desta quarta-feira com a UGT, Palma Ramalho recusa sentir-se desautorizada por Luís Montenegro. Esta reforma não é uma reforma da Ministra do Trabalho, este é um projeto normativo do Governo, foi aprovado em Conselho de Ministros, tal qual como está aqui. Coube-me a mim, porque estou nas funções de Ministra do Trabalho, liderar o processo negocial. Mas, repare, sendo um projeto do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro intervém quando quer, da forma que quer. Declarações da Ministra do Trabalho, esta noite em entrevista à RTP, mesmo com o avanço da greve, a Ministra rejeita falar no fim da paz social. Prosseguimos este noticiário com o debate desta noite para as eleições presidenciais. Desta feita, frente a frente entre Henrique Gouveia Melo e Jorge Pinto. A revisão constitucional esteve em cima da mesa. O Almirante assume que alterar o documento sem a participação da esquerda não seria desejável. Jorge Pinto trouxe este tema ao debate. O candidato apoiado por um LIVRE desafiou Gouveia Melo a posicionar-se face a uma revisão da Constituição drástica, levada apenas a cabo por uma maioria de direita. Ora, o Almirante afasta esta hipótese. Eu acho que isso não seria desejável. No entanto, quem faz a mudança da legislação é a Assembleia da República e o Presidente tem poderes limitados. O Presidente tem que respeitar verdadeiramente a Constituição e os poderes que a Constituição determina para a Assembleia da República. Eu, de facto, não gostaria de estar nesse papel. E julgo que não vai acontecer. Não gostaria de estar nesse papel e não vai acontecer. No entanto, terei que respeitar sempre a própria Constituição que eu juro. E eu estou muito contente e satisfeito com a Constituição atual. Acho que serve perfeitamente. Não há necessidade de revisão. Uma coisa, os candidatos estão de acordo, admitem dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão constitucional feita à revelia das promessas de campanha eleitoral. O candidato apoiado pelo LIVRE reconhece que há um poder para ser usado com moderação e nunca como uma sanção ao Governo. No entanto, nesse cenário, Jorge Pinto considera que é justificado. Se houver essa tentação de uma revisão drástica da Constituição, não tendo passado por eleições legislativas, não tendo os portugueses tido a oportunidade de se pronunciar sobre ela, precisamente porque eu quero que um Presidente da República, e eu serei um contrapeso democrático, então eu iria dissolver a Assembleia da República. E é esta clareza que eu gostaria que estivesse em cima da mesa, porque não é um cenário hipotético, é um cenário possível. Aqui fica um breve resumo deste debate entre Jorge Pinto e Henrique Gouveia Melo, neste caso no debate transmitido esta noite pela TVI. E precisamente sobre as presidenciais, Gouveia Melo tem um novo apoiante na esfera pública. José Sócrates, o antigo primeiro-ministro, reitera que nunca votaria em António José Seguro. Ora, para o antigo secretário-geral do PS, a escolha é fácil. O Almirante é o único candidato que dá garantias de que a extrema-direita não toma conta do poder. Eu estou a dizer que estas eleições são importantes demais para dispersarmos votos e, portanto, eu vou votar no Almirante Gouveia Melo, que não conheço,
Eu não gosto de votar em militares, mas vou votar nele porque acho que é o que me oferece melhores garantias, que nunca aceitará a extrema-direita no poder. E acho que essa é a grande questão destas eleições presidenciais. Agora, todos os outros candidatos não me oferecem essas garantias. José Sócrates, entrevistado ao final desta tarde de quarta-feira na CNN Portugal, em que criticou os restantes candidatos à presidência de serem demasiado moderados na forma como se apresentam. Ora, antes de prosseguirmos com as declarações, com outras reações, vamos agora ouvir a reação de Gouveia Melo a este apoio declarado. O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Mas deslocada porque... Deslocada porque dá a sensação que eu tenho alguma relação com o engenheiro José Sócrates. Não, ele disse que não. Ainda bem que ele disse que não. Mas, desculpa, isso para mim é espuma dos dias e é politiquice. Que o desagrado de Gouveia Melo ao ser questionado pelo apoio de José Sócrates. E António Costa admite que o processo da Operação Marquês, da Operação Influencer, assim é que é, não fique resolvido antes de terminar o mandato enquanto Presidente do Conselho Europeu. Otimismo, mas não tanto. O ex-primeiro-ministro foi, na semana passada, alvo de notícias por causa de escutas em que foi ouvido de forma indireta no âmbito desta operação. Numa entrevista à SIC e ao Expresso, em Bruxelas, António Costa recusou comentar o processo, no entanto reconhece que as expectativas são moderadas. Já agora espero que isto se resolva antes do final do seu primeiro mandato e antes do segundo mandato como Presidente do Conselho Europeu. Eu sou tido como uma pessoa otimista, mas sabe que há matérias que ultrapassam o meu próprio otimismo. Nesta entrevista, António Costa foi ainda questionado sobre as eleições presidenciais em Portugal. Recusa revelar em que candidato vai votar no próximo dia 18 de janeiro, apesar do apoio oficial do PS a António José Seguro, com quem o ex-primeiro-ministro concorreu à liderança do partido em 2014. O presidente do Conselho Europeu refugia-se no cargo que ocupa na Europa para manter o silêncio sobre este tema. Não posso, obviamente, tomar... O Presidente do Conselho Europeu só pode participar em campanhas eleitorais europeias e em atividades partidárias europeias. Portanto, participo nas atividades do Partido Socialista Europeu, mas não posso participar nas atividades do Partido Socialista de que sou militante, e nem intervenho na política, na vida política nacional. Desejo que os portugueses possam escolher o melhor Presidente da República. Eu próprio votarei, seguramente, porque esse direito tenho e exercerei esse direito. António Costa, à entrevista à SIC e ao Expresso em Bruxelas. E 2 membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados na sequência de um tiroteio nos arredores da Casa Branca. A Polícia Metropolitana de Washington avançou que o suspeito, que ficou ferido também, já está sob custódia. Segundo o New York Times, trata-se de um cidadão afegão de 29 anos. Os 2 militares foram baleados e posteriormente transportados em estado grave para o hospital. O tiroteio está a ser investigado como um possível ato de terrorismo, é o que avança a NBC News. E em Hong Kong, um incêndio em Taipu, no norte de Hong Kong, fez 44 mortos. Várias pessoas continuam incontactáveis. As autoridades já abriram uma investigação para apurar a origem do fogo e neste momento já há 3 detidos com idades compreendidas entre os 52 e os 68 anos. As autoridades confirmaram que 45 pessoas mantêm-se em estado grave. Terminamos este noticiário no desporto. Na Liga dos Campeões, o Sporting venceu o Clube Bruges por 3-0, 2 golos na primeira parte, na autoria de Giovanni Kenda e de Luís Soares. Francisco Trincão fechou as contas para a equipa de Rui Borges. Com 10 pontos em apenas 5 jornadas, os Leões já estão dentro do apuramento direto para os oitavos de final desta prova milionária. Estão precisamente no 8º posto da classificação. Ora, depois do apito final, Rui Borges estava naturalmente satisfeito, mas sem grandes elogios à equipa leonina. Não acho que foi a melhor exibição. Foi uma boa exibição, já tivemos grandes exibições também. E hoje foi mais uma, apenas e só. Feliz pela continuidade e perceber que a equipa dia a dia melhora
Não vai correr sempre bem, vamos fazer jogos menos bem conseguidos, mas que a gente ganhe mesmo, que isso é o mais importante. Mas acima de tudo sinto a equipa com confiança e cada vez mais ligada àquilo que temos que fazer coletivamente e individualmente. E que então este resultado: Sporting 3, Clube Bruges 0. Amanhã joga-se a Liga Europa. O Flóculo do Porto recebe o Nice no Estádio do Dragão às 5h45 da tarde. E já o Braga, um pouco mais tarde, mas na Escócia, defronta o Rangers. 2 jogos que vão ter, precisamente, o jogo do Flóculo do Porto vai ter esse relato e comentário aqui na Rádio Observador. Relato em direto de Ricardo Loureiro, comentários de Gabriel Alves, João Pereira e também Pedro Henriques. No entanto, mais cedo há também um relato de futebol, neste caso dessa final do Campeonato do Mundo de Sub-17, que vai opor Portugal à Áustria. Relato em direto de Diogo Varela, comentários de Augusto Inácio, João Pinto e também Pedro Henriques. José Rafael Lopes vai estar ao leme destas 2 emissões de desporto aqui na Rádio Observador. Ponto final neste noticiário das 2 da manhã. A informação regressa dentro de 20 minutos. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.